pessoal da corretora que disponibilizou aí conosco a situação aí do treinamento e agradecer a presença de todos aí dentro do possível. Vamos estar tentando retirar as dúvidas, apresentar, descrever as ferramentas, mas relacionar também com o mercado para verificar especificamente as vantagens que você vai obter em utilizar as ferramentas tanto do ProfitChart RT quanto do ProfitChart Pro. Quero perguntar, pessoal, estão conseguindo me ouvir bem? Conseguem ver a tela de apresentação? Tudo tranquilo. Para quem não viu, nós temos um chat fechado. Eu posso estar verificando as perguntas, as questões que vocês vão encaminhando. Então, podem interagir comigo. Como eu falei, dentro do possível, eu vou tentar retirar todas as dúvidas, tentar passar, né, o conhecimento aí, bom aí das duas plataformas. Então, podem estar, como eu falei, encaminhando, interagindo. No chat eu vou também dar essa repassada aí com vocês. Novamente, pessoal, hoje, apresentando ProfitChart RT e ProfitChart Pro. Eu abri aqui agora o ProfitChart Pro e também fiz uma pequena apresentação para nos guiar e nos nortear este webinário. Vamos lá. Pessoal, a empresa Nelogica é uma empresa que disponibiliza informações de inteligência para o mercado financeiro. E hoje, para vocês, usuários da corretora Nova Futura, nós disponibilizamos essas duas plataformas, ProfitChart RT e ProfitChart Pro. A primeira é um produto que nós temos já há algum tempo, né? E é uma plataforma que, como eu coloquei no slide para vocês estarem visualizando, é uma plataforma que foi elaborada para day trade com ferramentas tanto para análise técnica quanto para price action. Hoje, claro, o ProfitChart RT já tem outras ferramentas que englobam um pouco também da leitura de fluxo, que eu vou estar apresentando hoje para vocês, o caso dos books, o caso do Times and Trades, mas é uma plataforma que ela foi desenvolvida para day trade, focado, né, com as ferramentas, elaborado, voltado para a análise técnica e para o price action. Em contrapartida, o ProfitChart Pro, ele foi uma plataforma que desenvolvemos, já temos aí há 3 anos, né, desenvolvemos focando o day trade, principalmente para scalping e para a leitura do fluxo de ordens, que nós também chamamos aí de tape reading, leitura da fita, certo? O ProfitChart Pro, ele é um produto que engloba as ferramentas que nós temos no ProfitChart RT. Então, quando eu me referir ao Pro, entendam que todas as ferramentas que você tem no ProfitChart RT, a nível de análise técnica, a nível de price action, então aí estamos falando o quê? De gráfico, estamos falando de elementos gráficos, recursos gráficos, você terá também no ProfitChart Pro. As ferramentas mais focadas para tape reading, para scalping, você terá no Pro. Enquanto que no RT, novamente, é uma plataforma desenvolvida para a análise técnica. As duas plataformas funcionam perfeitamente para o day trade, se adaptam perfeitamente para o day trade, e hoje, certamente, conforme eu vou estar dando a sequência na apresentação, você certamente vai se adaptar com alguma das duas plataformas. Olha, me adaptei um pouco mais com o RT, me adaptei um pouco mais com o Pro. Isso a gente vai passando as ferramentas, os recursos, certamente você vai verificar qual é melhor o seu perfil. Mas, para recapitular, ProfitChart RT, ferramentas para análise técnica e price action, ProfitChart Pro, tudo que nós temos no RT, somado a ferramentas para a leitura do fluxo de ordens. Que ferramenta que eu vou estar utilizando hoje? ProfitChart Pro, porque é a ferramenta que nós temos mais recursos, e aí, à medida que eu dou a sequência, no prosseguimento da apresentação, eu vou também, né, mostrando aí alguns recursos do RT. Tranquilo, pessoal? Deixa eu colocar assim aqui para também posteriormente estar mostrando as ferramentas operacionais. Então vamos lá. O que nós temos tanto em RT quanto em ProfitChart Pro a nível de recursos gráficos? Como coloquei na apresentação, inserção de indicadores e elementos gráficos, livro visual, volume profile, BDS no gráfico. O que são esses recursos? Vamos voltar lá para o Profit. Vou estar fechando aqui essa tela inicial e mostrando nesse primeiro momento o gráfico. Como eu abro o gráfico? Arquivo, novo gráfico. Ou ferramentas, novo gráfico.
As duas plataformas disponibilizam recursos de periodicidades quebradas. O Pro, você terá algumas periodicidades que nós chamamos, as ditas periodicidades atemporais. Quais são as periodicidades atemporais? Aquelas que não dependem, não se referem a tempo. Então você tem, por exemplo, gráfico CAGE, gráfico ponto figura, né? São outros tipos gráficos, outras modalidades gráficas que não são temporais. Para, primeiramente, mudar a periodicidade, ou propriamente até o nome do ativo no gráfico, você escreve diretamente no gráfico. Por exemplo, eu estou aqui, no caso, no dólar cheio, certo? Abri o meu gráfico no dólar cheio, vou passar para o mini dólar. Escrevi o código, troquei para o contrato vigente do mini dólar. Para trocar a periodicidade, vocês verificam que aqui no menu superior, nas partes superiores do ProfitChart Pro, eu tenho periodicidades padrão da análise técnica. 1, 5, 15, 30, 60 minutos. Se eu quero verificar tanto essas periodicidades, quanto periodicidades, quebradas, quanto periodicidades temporais, escrevam no meu gráfico. 10, por exemplo, 10 minutos. Como eu falei, as periodicidades no Pro são temporais, 10 minutos, 10 dias, 10 semanas, ou periodicidades atemporais. Então você vai ter outros gráficos. O caso do gráfico Renko, por exemplo. O caso do gráfico Range. O caso do gráfico ponto figura. Certo? Então são gráficos que você tem essa possibilidade de visualização atemporal. Gráfico por trade, por exemplo. Vou botar na periodicidade de 100T, a formação de um candle a cada 100T, a cada 100 candles. É um volume de dados bem grande, certo? Você tem a possibilidade de visualizar aí tanto em RT quanto Pro o caso do gráfico T, que é o gráfico de trade. Para fazer a inserção de um elemento gráfico, primeiramente, no seu gráfico, tanto de RT quanto de Pro. Aberto o gráfico, vamos no menu Inserir, e vamos, por exemplo, inserir uma linha. Ou um canal. Ou setas, por exemplo. E aí, neste menu Inserir, serve para as duas plataformas, você terá a possibilidade de inserir vários elementos gráficos. O que isso facilita? Você não precisa, por exemplo, retirar esta tela, né, passar para alguma outra tela, um outro recurso, algum outro programa para fazer os seus estudos. Dentro do ProfitChart Pro e ProfitChart RT, você terá a possibilidade já, de cara, inserir vários elementos gráficos que facilitem a sua visualização. Então, principalmente para quem opera para o Price Action, verifique que você tem a possibilidade de encaminhamento, de plotar elementos gráficos dentro do seu gráfico da plataforma. Para inserção de indicadores, menu Inserir Indicadores, ou sobre o gráfico, você clica com o botão esquerdo e vai em Inserir Indicador. E aí você terá dezenas de indicadores para fazer a inserção. Vou dar um exemplo, primeiramente, de uma média móvel. Certo? E aí, um detalhe, nós temos como inserir uma média móvel, por exemplo, e uma janela interna, que é uma janela que fica abaixo do seu gráfico, abaixo do gráfico do seu ativo, ou inserir diretamente no ativo. É só você clicar onde está mencionado o nome do ativo. Aqui está a descrição, no caso da média móvel, vou clicar em inserir, vai ser solicitado o número de períodos, por exemplo, 21. Fechei, aqui fiz a inserção de uma média móvel. Que outros indicadores nós temos? O Moving Average, VWAP, que eu tenho já aqui colocado no meu gráfico, a VWAP diária. Posso trocar, por exemplo, para uma periodicidade mensal, semanal, intraday, se for o caso. Por exemplo, a VWAP dos últimos 30 minutos. Então, isso vai muito do perfil. O volume ponderado pelo preço. É a VWAP, você tem a possibilidade de trocar hoje no Pro, né, para outras periodicidades que não a periodicidade diária. Novamente, periodicidade mensal, periodicidade semanal. Tá certo? E que outro recurso você tem nas duas plataformas? RT e Pro. BidAsk no gráfico. O que é o BidAsk?
são os melhores preços de compra e de venda, plotado diretamente no seu gráfico. Se você opera visualizando o book, por exemplo, se você analisa o gráfico, utiliza recursos, novamente, de price action, porém utilizando o book, utilizando as ofertas do mercado para balizar o seu operacional, balizar suas análises, você clicando com o botão direito sobre os candles, não sobre o gráfico, você clica sobre os candles, você vai em preços ask e bid. Aí será apresentado os melhores preços aí. Bid, ask, no caso, as ofertas de compra e de venda do mercado daquele ativo. Tranquilo, pessoal? Só um momentinho. O som tá ok aí, pessoal? Consegue me ouvir? Tá tudo tranquilo aí no som? Beleza. Melhorou agora? Ficou um pouco mais forte ou tava... Tá, beleza. Tranquilo então. Vamos dar sequência. Então apresentamos aí inserção de elementos gráficos dentro do gráfico, inserção de indicadores, inserção do bid-ask, que são o quê? Os preços, o melhor preço de compra e venda daquele ativo. Certo? O que mais que nós temos aí na nossa apresentação? Agora, vamos apresentar o livro visual. O que é o livro visual? É o book de preços, que a gente também vai abordar hoje, plotado diretamente no gráfico. Clico sobre o gráfico com o botão esquerdo, vamos em livro visual, e aí, eu vou reduzir um pouco o zoom, aí terá o book de preços diretamente no gráfico. Então, aqui abaixo, em azul, o book da parte do lado da compra, acima a parte de venda, o lado da venda. Isso facilita o meu operacional? Certamente. Novamente, citando aí para quem utiliza, mescla técnicas de análise técnica com leitura de fluxo, por exemplo, você terá o gráfico com toda a inserção de elementos e terá o book para validar as suas entradas ou para verificar até que preço que o mercado pode ir, por exemplo. Nesse caso, eu estou, claro, acompanhando o mini dólar, mas, por exemplo, poderia estar acompanhando o dólar cheio. O mercado já fechou? Perfeito. O foco é entender o quê? Que através do book de preço conseguimos ver os preços onde há maior intenção de compra e venda, então maior intenção dos players em relação a trade. Então, consigo verificar possíveis profundidades de mercado, possíveis preços que o mercado pode parar, pode ter uma maior, até mesmo uma maior demora para sair daqueles preços. Então eu consigo realizar algumas correlações. Utilizando hoje o livro visual, tem uma possibilidade de aumento o meu leque de opções em termos analíticos. E além do livro visual, que está aqui à direita, esse recurso você tem RT e Pro, certo? Profit RT e Profit Pro. Além deste recurso, que outro recurso você tem para mesclar, por exemplo, o tape reader, leitura de fluxo com análise técnica, é incluir o volume profile dentro do seu gráfico. Como que eu faço isso? O que é o volume profile, Lucas? Botão direito do mouse, vai inserir indicador, você busque por volume profile, eu vou voltar, tá, pessoal, caso tenhamos perdido. Botão direito do mouse, inserir indicador, vamos em volume profile e clico em inserir. Certo? Foi inserido aí o volume profile no meu gráfico. O que isso me facilitou? Facilitou verificar, novamente, os preços aí onde houve maior congestão, maior apreço pelo mercado em relação a trade. Temos, por preço, por nível de preço, o volume de negócios colocado no nosso gráfico.
certo? Vou trocar para outra periodicidade, por exemplo, a de 15 minutos. É que no caso eu fiz a inserção, né, pessoal, diretamente no gráfico Renko. Nós poderíamos, por exemplo, realizar essa inserção diretamente no gráfico propriamente disso, não uma janela. Só fazer a inserção aí, beleza. Então, pessoal, novamente, temos aí, vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem verificar melhor, os preços quais há maior congestão, maior volume de negócios, e eu consigo novamente mesclar técnicas, certo? Deixa eu melhorar um pouquinho o som aqui de um pessoal que não estava ouvindo. Tranquilo, pessoal? Então, a nível gráfico, o que nós temos aí? Mesclando técnicas, que eu vou estar apresentando hoje para vocês também os books, o Times and Trades. Mas temos aí o book de preços no gráfico, temos o volume de negócios no gráfico e temos também, para finalizar, o gráfico Tape Reading, que esse é um recurso que entrou há pouco tempo no nosso, enfim, no Profit Chart Pro. Esse é um recurso só do Pro. Os recursos que eu apresentei até agora, o caso aí do livro visual e o Volume Profile, você terá também no Profit Chart RT. O caso do gráfico Tape Reading, você terá apenas no Profit Chart Pro. O que é o gráfico Tape Reading? São as agressões dentro do candle. Como assim, Lucas? Você terá que dar, você tendo no caso o Profit Chart Pro, só você dar o zoom até apresentar para você no candle as agressões de compra e agressões de venda. Na parte direita do seu candle, e o candle não vai se alterar, né, em relação ao que a gente visualiza naturalmente, quer dizer, vai ter a máxima, vai ter a mínima, vai ter a abertura, o fechamento, não se altera isso. O que a gente consegue visualizar tendo o gráfico Tape Reading? As agressões dentro do candle nos respectivos preços. Então, novamente, na parte direita do candle, você terá as agressões de compra, porque na parte direita do book, eu vou colocar o book aqui para a gente balizar a explicação. Na parte direita do book, você terá o lado da venda, as ofertas de venda do mercado daquele ativo. Dessa maneira, as agressões à direita são as agressões de compra. À esquerda, por outro lado, você terá as agressões de venda. Então, cada um desses níveis de preço, você tendo o Profit Chart Pro, você consegue visualizar, né? Você consegue visualizar as agressões dentro do candle. Cada um desses níveis de preço. Certo? Então, vamos lá. Tranquilo, pessoal? Dúvidas, perguntas? Aqui a gente está abordando, tá, bem o início em termos gráficos, tá? O que vocês têm realmente ficar em mente, né? As diferenças das duas plataformas. É que uma das grandes diferenças, no caso do Pro, é realmente o gráfico Tape Reading. Esse é um recurso muito bom, a gente consegue visualizar novamente que preço teve maior apreço do mercado em relação a não propriamente intenção, não na verdade necessariamente intenção de compra, mas preço que efetivamente teve briga, teve volume de negócio, certo? Teve trocação de lote, que é o termo que a gente utiliza. Então, através disso, conseguimos, por exemplo, validar rompimentos, validar entradas no mercado, né? Quer dizer, um preço aí dentro do candle. Estou visualizando, por exemplo, o gráfico de 5 ou de 15 minutos, consigo ver um preço que teve uma briga muito forte. Eu consigo validar validar um rompimento, por exemplo. Houve uma briga muito forte. Então, consigo
mesclar, eu consigo incrementar no meu operacional, na minha análise, outros recursos a nível gráfico. E aí é interessante a gente conhecer, né? Tranquilo, pessoal? Dúvidas sobre isso? Perguntas? Questões? Beleza. A gente vai estar retornando posteriormente no gráfico quando a gente está falando do operacional. Quando a gente comentar aí sobre o chart trading, por exemplo, e operações gráficas, a gente vai retornar aí no gráfico também, tá? Tá fechando aqui. Vamos voltar à apresentação. Então mostramos aí a inserção de indicadores e elementos gráficos, como fazemos e quais as diferenças. Mostramos o livro visual, que é o book de preço acoplado, o volume profile, o volume de negócio, PJS no gráfico e, por fim, gráfico tape reading. O gráfico tape reading, só para quem ficou em dúvida, né? Você clica, né, nessa parte superior, onde está escrito tape reading, tem o T, né, que é para quem tem o Profit Chart Pro, no caso, né, novamente, né, onde está em T, você tem a possibilidade de trocar aí para modalidade tape reading, que são as agressões dentro do candle. Ok? Vamos retornar ali. Agora, pessoal, a gente vai estar falando, está comentando de 3 recursos que são mais utilizados para a leitura do fluxo de ordens, que compõem as duas plataformas, quer dizer, compõe RT, compõe Pro, e no caso específico do Pro você vai ter mais recursos. Quais são essas ferramentas? Book de preços e book de ofertas, Times and Trades e o Volume at Price. O book de preços, nós já colocamos ele no gráfico, né? Já mostramos como fazemos a plotagem dentro do gráfico. Eu vou estar mostrando para vocês outros recursos que a gente consegue fazer, não no gráfico, abrindo efetivamente o book de preços e de ofertas, explicando, né, cada uma das ferramentas. Posteriormente vamos estar falando do Times and Trades, que são os negócios daquele ativo, quais são as modalidades de visualização, e por fim o Volume at Price, as diferenças das duas plataformas. O que a gente tem que ter em mente, de novo, que o Pro ele certamente terá mais recursos para esse tipo de leitura, porque o tape reading, a leitura de fluxo de ordens, se baseia aí na agressão, que é um conceito um conceito de recurso que você vai ter no Pro, certo? E essa visualização, novamente, você vai ter nessa plataforma. No caso do RT, você vai ter os recursos, mas não todas as funcionalidades possíveis. Então, primeiramente, vamos lá, vamos abrir aqui o Pro. Que, concluindo esse primeiro momento, eu vou estar abrindo o RT para mostrar exatamente como que é, mas só para fazer, né, um comparativo também, que é o objetivo aí da plataforma. Então, vamos lá. Para abrir o book de preços, ferramentas mais livro de ofertas. Certo? Está abrindo aí para estar mostrando. Beleza. Ferramentas mais livro de ofertas, ou Ctrl M, você vai no seu teclado, Ctrl M, você consegue abrir também o recurso. Pessoal, o que é o livro de preço? É o book agrupado. Por nível de preço, você terá o total de quantidade de ofertas disponíveis naquele ativo. Então, novamente, cada um desses níveis de preço, você terá o total, a quantidade total de ofertas deste ativo. Como que a gente pode customizar, primeiramente, o nosso book de preço? E aí você tem isso tanto no RT quanto no Profit Chart Pro. Botão direito do mouse, propriedades do livro, nós vamos em cores, nós vamos em nível de cor e deixamos 1. Certo? Para nível de cor 1, a coloração prata, por exemplo, né, escolher uma coloração padrão,
E aí eu retirei os níveis de cor. Anteriormente, a cada 4 níveis vocês verificavam que modificava, né, os níveis de cor aí os níveis de cor aí dos preços. Então, agora, por exemplo, o que nós chamamos é de eu limpei o book, né? Eu retirei as colorações em termos de nível. Então, essa é a primeira questão que nós conseguimos fazer. Limpar o book, né, para uma melhor visualização. O que mais que eu consigo fazer aí tanto em Profit Chart RT quanto em Profit Chart Pro, conforme a nossa apresentação? Monitoramento de lote. O que é o monitoramento de lote? Monitorar no book de preços as quantidades com base em alguma regra que definimos. Por exemplo, se eu quero definir, eu quero colorir que no meu book de preços, para mim, a partir de 100 lotes seja monitorado, por exemplo, ou a partir de 100 lotes seria muito, né? Melhor dizendo, 100 contratos equivaleria aí a 20 lotes, no caso do dólar, né? O dólar, um lote equivale a 5 contratos, certo? Então 20 lotes equivaleria a 100 contratos, e isso a gente tem que também ter em mente, porque quando formos monitorar e filtrar, o monitoramento e filtragem é com base em lotes. Vou estar mostrando para vocês. Como que eu faço, por exemplo, para mostrar, para colorir e monitorar apenas determinados lotes, determinados níveis de preço que tem maior lote no meu book? Né, para ressaltar, também podemos colocar dessa maneira, determinados níveis de preço. Botão direito do mouse, vamos em propriedades do livro, vamos em quantidade, certo? Aba quantidade, e onde está escrito preços, definimos uma regra. Por exemplo, eu quero que a partir de 10 lotes para cima, certo? 10, 11, 12 lotes para cima, seja colorido no meu book de preços na coloração amarela. Clique em adicionar, dou OK. Certo? Então, acima de 10 lotes, equivaleria aí a 50 contratos, está monitorado para mim na coloração amarela. Então, é para verificar de novo os preços onde há maiores ofertas, né? Maior, não só quantidade de ofertas, mas quantidade em termos de contratos. Não número de quantidade de ofertas, mas quantidade em termos de contratos. Certo? De novo, o book de preço nós conseguimos visualizar a intenção de compra e venda dos players. Então, temos aí um bom recurso para a gente conseguir balizar o nosso operacional. Então, em termos do nível de preço, novamente, isso vale para RT e Pro. No book de ofertas, que eu vou estar mostrando para vocês, esse é o de preços, né? Aqui nas abas inferiores que nós temos aí a amostragem dos nossos recursos. Então, na aba ofertas, nós temos as ofertas do mercado, efetivamente, cada uma das ofertas do mercado. Cada player que colocou uma ordem no book, pendurou uma ordem no book, colocou na pedra, nós também chamamos dessa ordem de ordem limitada, vai estar disponível no nosso book de ofertas. De novo, o book de preços, ele é o book agrupado, que mostra aí o total de ofertas por quantidade. O book de ofertas vai mostrar cada uma das ofertas disponíveis no mercado daquele ativo. Para fazer o monitoramento de ofertas, semelhante modo ao que visualizamos aí no book de preços, para verificar, né, para fazer esse monitoramento, vamos em propriedades do livro, vamos em quantidade, e onde está ofertas, nós definimos uma regra. Eu quero que ofertas maiores ou iguais a 10 lotes de dólares sejam coloridas em azul. Adicionamos, damos OK. Então, as grandes ofertas, cuja regra eu defini, quer dizer, acima, igual ou acima de 10 lotes, será colorida, será monitorada no meu book de ofertas. Isso facilita o meu operacional? Certamente, porque eu vejo não só onde tem um grande número de lotes, um grande número de contratos, no caso do dólar, que é do mercado futuro, nós falamos em contratos, mas eu verifico não só onde tem um grande número de lotes, por exemplo, por preço. Eu verifico grandes ofertas, efetivamente. Certo? Então, por exemplo, se em determinado nível de preços, por exemplo, no 15,
tem 150 contratos. Desses 150 contratos, 130 são de um player, a gente consegue verificar que esse player, por exemplo, tem uma intenção grande de compra neste preço. Eu estou, claro, né, pessoal, dando um insight para vocês. É óbvio que o mercado é muito mais amplo que isso, mas é claro que conseguimos, através do monitoramento, se a gente consegue visualizar, se nós queremos analisar o book de ofertas, conseguimos novamente visualizar grandes ofertas no book de ofertas. Se não houvesse, por exemplo, monitoramento, seria um pouco mais complicado. A gente teria que ver tudo no olho, né, na velocidade. Né, teria que estar com o olho muito treinado. Enquanto que hoje a gente tem um recurso que facilita bastante o nosso operacional. Tá? Mais que isso, mais que facilitar o operacional do monitoramento, nós temos um recurso que auxilia muito em alguns mercados, o caso do dólar, o caso do índice, que é a filtragem. A filtragem você vai ter apenas no Profit Chart Pro, como eu coloquei aqui na apresentação, vou estar retornando. Filtragem de player e lote. O que é isso? Eu tenho aqui um book de ofertas completo. Vai estar apresentando todas as ofertas do mercado deste ativo. Se eu quero, por outro lado, retirar ofertas do book, com base em alguma regra que eu defini, por exemplo, ofertas pequenas, no caso do dólar, quem opera em o dólar, acompanha o dólar, sabe que ofertas pequenas, por exemplo, de 5 contratos, que é o mínimo operável, principalmente em regiões próximas do preço, geralmente são algoritmos, são robôs, que não auxiliam muito a tomada de decisão em relação ao operacional. Se eu quero retirar, por exemplo, os algoritmos do mercado, como que eu faço dentro do Profit Chart Pro? Botão direito do mouse, vamos em propriedades do livro, vamos em filtros, aba ofertas, vamos filtrar ofertas por lote, e aí eu vou definir uma regra que retire as ofertas do mercado. Com base em quê? Com base em algum operacional. Por exemplo, eu quero que apareçam apenas ofertas maiores ou iguais a 3 lotes. Ou seja, apenas de 15 contratos para cima. Dou OK. Opa, espera que agora tem que trocar aí para Petri, porque esse horário, como já... Esse horário aí, no caso no caso específico aí das ofertas, né? No caso do mercado futuro, são retiradas as ofertas do book a partir de determinado horário. Então, melhor dizendo, isso seria mostrar aí para vocês, no caso no mercado Bovespa, você tem as ofertas, elas são contínuas, né? Então elas não somem, entre aspas, a partir de determinado horário, que no caso não é o caso do mercado futuro. Né? Isso é um bom insight também, né, pessoal? A gente tem no mercado futuro as ordens, a validade das ordens é sempre diária, né? Mas vamos lá. Vou estar retomando a explicação aí para vocês. Vou dar OK. Eu tenho aqui um monitoramento que eu fiz. Só retornar aqui Aqui eu monitorei acima de 1.000 ações. Tá? Acima de 1.000 ações está monitorado. Se eu quisesse retirar do meu book de ofertas de Petrobras, que é o ativo que eu estou acompanhando, eu quisesse retirar ofertas abaixo de 5 lotes ou 500 ações, porque aí um lote equivale a 100 ações. Certo? Então, se eu quisesse retirar, botão direito do mouse, aí atenção aqui, só fique atento aqui nesses preços aqui, no 85, certo? Botão direito do mouse, propriedades do livro, vamos em filtros, aba filtros, filtrar ofertas por lote, e eu coloco, olha, eu quero que se apresente no meu book de ofertas apenas lotes de 6 para cima, ou seja, só ofertas que sejam de 600 ações para cima. Dou OK, foi retirado do meu book. Então só de 600 para cima. Vocês verificaram ali, né? Que as ofertas que anteriormente estavam foram retiradas. Tranquilo, pessoal? Esse recurso você tem apenas no Pro, né, de retirada de ofertas. O monitoramento você tem nos dois. Tanto em ofertas, como você tem também em
no caso, o monitoramento tanto no book de ofertas quanto no book de preços. Tranquilo? E aí, no caso específico do Pro, você tem outras maneiras alternativas de visualização do book de preço. Temos aqui a aba Profundidade, que é a aba que mostra, tal qual o nome, né, a profundidade de mercado, que é a soma, por exemplo, o 10º nível do book Profundidade é a soma dos 10 primeiros níveis do livro de preço. Então temos aqui a aba Gráfico, que tem a possibilidade de visualização do preço, da aba Preços por histograma, da aba Profundidade por histograma ou da aba Profundidade por linha. Ok? Em termos de book, pessoal, essas são as grandes ferramentas, as funcionalidades que nós temos aí desses recursos. Tá? Para alteração de tempo, que eu estava mostrando anteriormente, se escreve a periodicidade, 5, por exemplo, vão aparecer para vocês os tipos gráficos disponíveis. 5 minutos, 5 dias, 5 semanas. Se você tem o Pro, 5P, vai aparecer no caso o gráfico de pontos, né? Então, tem essa questão também. Então, mostramos aí o book de preço de ofertas. O que nós temos além? Vamos dar uma acelerada aí para tentar mostrar tudo hoje para vocês aí, em termos de recursos analíticos. Times and Trades. O que é o Times and Trades? São os recursos que mostram os negócios daquele ativo. Como que eu abro Times and Trades? Ferramentas Times and Trades. Essa abertura. Tá? Ele estava aqui com um monitoramento, eu vou retirar aqui para estar fazendo de novo posteriormente. Tá? Vamos lá. Times and Trades, na aba Negócios, você terá todos os negócios daquele ativo. Simples. Quais são as especificidades? A data, quer dizer, o momento que o negócio foi efetivado, comprador, o valor, a quantidade de vendedor. Até aqui, você tem no Profit Chart RT. Tudo isso aqui você tem no RT. Isso aqui, que é o agressor, você tem no Pro. Por quê? Porque o conceito de agressão está focado principalmente para a leitura de fluxo de ordens. E aí o agressor é quem tomou a iniciativa no trade. Haviam ofertas no book de preços, no book de ofertas, veio um player e tomou no lado da venda, bateu no lado da compra, tomou a iniciativa no trade, foi o ativo no trade, fechou o negócio. Então vai estar mostrando para vocês a agressão de compra e venda. No caso aqui, né, estão mostrando também o leilão, né, que aí é uma outra situação de mercado. Né? Mas no caso, o que a gente tem que ter em mente? Estou aqui visualizando a Petrobras. Né? Você tem no Profit Chart Pro agressão de compra e venda. Esse é um recurso muito importante para a gente, porque através dele conseguimos ver que players que estão mais ativos em relação à compra ou em relação à venda. Se está comprando, pendurando, por exemplo, no book, ou comprando mais propriamente com agressão. Né? Para validar várias operações que podemos fazer. Validar rompimentos, quer dizer, tem player que está comprando muito nesses preços. Vou estar alterando para o dólar, para até outras explicações. Né? Tem players que estão comprando muito em determinados preços, certo? Estão com apetite, né, de compra, apetite de venda. Então, não apenas o trade em si, mas quem tomou a iniciativa. Esse é um ponto importante. Tá? Essa aba, a aba Negócios, é a aba Saldo que você tem no Profit Chart RT. Que são o quê? A aba Saldo mostra não os maiores compradores ou maiores vendedores. Essas aqui, na verdade, você tem também. Compradores e vendedores você tem também no RT. Mas essa aqui, especialmente, a aba Saldo, mostra não os maiores compradores e vendedores. Mostra os maiores comprados do dia. Que são quem? O que são os maiores comprados? Quem, né, tanto positivamente ou negativamente, quer dizer, os maiores comprados e os maiores vendidos. Clicando aqui em volume e quantidade, nós temos como visualizar isso. Não só a quantidade de contratos, como também o médio, quer dizer, qual foi a média de compra ou a média de venda destes players. Certo?
Então, Nova Futura hoje, por exemplo, né, vendida aí em 3 mil contratos, né, neste preço médio, certo? Então, por exemplo, nesse caso, fazendo uma correlação, saiu bem no dia. A gente consegue fazer, por exemplo, uma correlação. Claro que, obviamente, envolve milhares de fatores, aqui são vários players operando, inclusive vocês. Mas é claro que a gente está mostrando que, né, tem um volume de contratos, quer dizer, 3 mil contratos, está vendido acima do preço que fechou, né? Então, tá bem. Né? A gente consegue já correlacionar que a princípio não está em apuros, né? Vamos dizer assim, né? Em relação a outros players que estão mal vendidos, né? Players que estão vendidos abaixo desse preço que terminou o mercado. Certo, pessoal? Então, temos aí aba negócio e aba saldo no RT. O que a gente tem de diferente no Pro? Essas duas abas aqui, ordem original e evolução no tempo. Ordem original e evolução no tempo. A aba ordem original mostra não apenas os negócios efetivados daquele ativo. Mostra qual foi a boleta originalmente encaminhada por determinado player, certo? De novo, a boleta originalmente encaminhada por certo player, tá? E aí conseguimos visualizar exatamente qual foi a agressão dele. Por quê? Porque na aba negócio, vamos pegar, por exemplo, aqui. Este último trade aqui da UBS aqui no 28. Então está mostrando aqui a aba ordem original e a aba negócio. Está mostrando para vocês. A aba ordem original mostra, de novo, a boleta original que determinado player encaminhou ao mercado. Esse recurso você tem só no Pro. Eu vou pegar exatamente o mesmo período. 58 e 3. Vamos ver. Esse player, e esse é um algoritmo nosso, algoritmo da Nelogica, não é a bolsa que disponibiliza, nós elaboramos esse algoritmo, certo? Para visualizar qual foi a agressão de determinado player, ou também chamado de boleta reconstruída. Esse player, por exemplo, encaminhou uma ordem de compra de 60 contratos do dólar. Como que se efetivou essa compra? Vamos verificar, exatamente no mesmo período. Comprou 40 deste player, comprou 5 deste player, 5 deste e 10 deste. Por quê? Se ele encaminhasse uma ordem de 60 contratos e no book de ofertas tivesse exatamente 60, na aba negócios ia aparecer ali um trade de 60 contratos. Não foi o caso, e geralmente não é. Né? Quando são boletas grandes, boletas, por exemplo, de 100, 200, 300 contratos, muito dificilmente até pode ter, né, pessoal? Mas não necessariamente vai ter exatamente a mesma quantidade na contraparte. Exatamente a mesma oferta. Porque um trade é o quê? É um player e outro player. Este é um trade. O que ocorreu na verdade? Ele encaminhou uma ordem de 60 contratos. Na aba negócios, o que a gente vai visualizar? Cada um desses trades. 40 deste player, comprou 40 deste, mais 5 deste, mais 5 deste, mais 10 deste, totalizando os 60. Claro que se a gente for, né, com uma maior velocidade, né, se temos o olho muito bem treinado, até conseguimos ver. Mas a aba original facilita muito o nosso operacional. Por quê? Conseguimos de novo exatamente ver a boleta original, a boleta reconstruída que ele encaminhou. Tranquilo? Para monitorar o Times and Trades, botão direito é exatamente igual ao livro. Propriedades do Times and Trades e quantidade. Podemos aí definir uma regra, certo? Adicionamos e damos OK. Vai ser monitorado aí no meu Times and Trades. E a evolução do tempo, o que é? A evolução do tempo é o saldo desde o início do dia dos players. Então vamos lá, botão direito, vamos em gráfico, mostrar somente gráfico. Temos a visualização desde o início do dia do saldo dos players. Tranquilo?
Vamos tentar pegar, pessoal, um pouco aí do roteamento dentro do Profit, até para estar mostrando um pouco para vocês, tá? O que nós temos em relação ao roteamento? Vou colocar aqui para o mini dólar. Tá? O que nós temos no roteamento dentro do Profit Chart? Temos Chart Trading e operações gráficas, isso você vai ter no Profit Chart RT, e temos Chart Trading, operações gráficas e a boleta Day Trade, você tem no RT, e no Pro, além dessas, você terá Price Trader e Superdom. Estou mostrando hoje para vocês esses dois recursos aqui, que são muito utilizados. Por quê? O Superdom é uma ferramenta de profundidade de mercado. O Chart Trading que está ao lado, ele é a boleta Day Trade acoplada ao gráfico. Além disso, além da possibilidade de operar com recursos Day Trade dentro do gráfico, eu tenho como encaminhar ordens diretamente no gráfico. Como assim, Lucas? No seu gráfico, botão direito do mouse, primeiramente você vai em Chart Trading. Eu habilitei. Botão direito, Chart Trading. Habilitei. Aí vai estar lá o seu nome, a sua conta, quantidade, né, os botões de compra e venda no mercado, são botões para entrar na posição, compra no ESC e venda no BID, você vai ter a possibilidade aí de entrar no melhor preço de venda, no caso você vai abrir uma posição imediatamente, né, o venda no BID, mesma coisa, são botões de agressão, compra mercado e venda no BID e compra no ESC, são botões de agressão, compra no BID, você vai pendurar no melhor preço de compra, certo? E venda no ESC, semelhante modo, você vai vender no melhor preço de venda, zerar para zerar, inverter para inverter sua posição. E as operações gráficas, o que você tem? Para habilitar no seu gráfico, botão direito, vamos em propriedades do gráfico, vamos em roteamento, habilite o envio de ordens pelo gráfico. Shift para compra, Alt para venda. Habilite o stop automático. O stop automático é a possibilidade de operar, né, de encaminhar ordens stop dentro do seu gráfico. Você deixa avaliar o topo padrão e nível de preço você deixa 0. Por quê? Nesse caso eu vou ter que trocar aí para Petri, tá, pessoal? Que o mini não está sem ofertas e não vai funcionar. Algumas funcionalidades, né, a gente tenta adaptar porque o mercado está fechado. Então, mais para vocês terem uma ideia também desses recursos. Mas vamos lá. Está habilitado. Shift para compra e mais botão esquerdo do mouse. Encaminhei uma ordem de compra no 85. Uma ordem de compra stop. Você vai ver que o Profit Chart já vai identificar aí nos preços superiores, né? Possibilidade de encaminhamento de ordens stop. Compra no bid. Vou encaminhar uma ordem de compra no melhor preço de compra. Compra no ESC. Encaminhar uma ordem de compra no melhor preço de venda. Se o mercado estivesse aberto, iria abrir uma posição imediatamente. Venda no bid. Eu vou vender no melhor preço de compra. Iria vender já no melhor preço de mercado de compra. Iria abrir uma posição. Venda no ESC. Iria vender no melhor preço de venda. Certo? ESC é venda. Iria vender no melhor preço de venda. Se eu tivesse uma posição em aberto, zerar. Iria fechar a minha posição. Inverter. Iria entrar, iria tomar uma mão contrária. Se eu estou comprado, zeraria, entraria vendido. Ok, Lucas, tu mostrou a compra no gráfico. E a venda? Alt. Se você está com dúvida, botão direito do mouse, propriedades do gráfico, roteamento. Primeiramente você habilita o envio de ordens pelo gráfico e habilita o stop automático. Aí, Alt mais botão esquerdo, encaminha uma ordem de venda. Alt mais botão esquerdo, aí nos preços abaixo, né, o Profit Chart já vai identificar que é uma venda do tipo stop. Uma pergunta que pode haver. Em relação ao stop, onde fica a minha margem? Onde fica o meu offset? Como eu defino o meu offset? Você vai nesta aba aqui, que é a aba boleta, e aqui está o offset. Certo? A margem do meu stop. Por exemplo, pode ser de 5 centavos. Então, no caso da venda, se eu estou vendendo aqui no 37, se a margem é de 5 centavos, eu quero vender no 37, mas aceito eventualmente vender até o 32, certo? Porque essa é a ordem stop, né? A ordem que só é disparada quando o mercado chega naquele preço. Por outro lado, tem a possibilidade de encaminhamento de ordens limitadas, ordens que vão para o book.
pendurei ordens, por exemplo, aqui no 85. E aqui, no caso, uma compra no 85, uma venda no 17,51. Tranquilo, pessoal? Então, o chart trading, você tem tanto recursos para day trade no quesito de entrar imediatamente ou fechar imediatamente uma posição. Você vai ter botões de compra e venda no mercado, compra no ESC e venda no BID, né? Quer dizer, botões para agressão, esses 4 primeiros, esses para pendurar ordens de compra e venda em melhores preços, no topo do book, possibilidade de zerar e inverter a sua posição, e também você tem a possibilidade de encaminhamento de ordens pelo gráfico. Tranquilo? Então, realmente, é um recurso rico em relação a funcionalidades que você tem para operar diretamente no seu gráfico. Você não tem que abrir, por exemplo, uma boleta. Você já tem toda a parte analítica, né, diretamente no gráfico também. Isso facilita bastante. Tranquilo, pessoal? E para finalizar, Superdom. O que é o Superdom? Está aqui para perto. Superdom é um recurso, só para cancelar, tá, pessoal? Você cancela aí no X, né? O Superdom é um recurso que você vai ter no Profit Chart Pro. Através dele, você tem a possibilidade de encaminhamento de ordens de uma maneira alternativa. Porque você tem o preço no centro, à esquerda a parte da compra, o book da compra, à direita o book da venda. Como que eu faço para encaminhar a ordem no Superdom? E isso, de novo, você vai ter apenas no Pro. Chart Trading você tem Pro e RT. Certo? Pro e RT. O Chart Trading. O Superdom apenas no Pro. Ctrl, botão esquerdo do mouse. Já pendura nos preços. Certo? Isso é utilizando o grid. Aqui no caso, onde fechou o mercado, né? Fechou hoje na mínima, né? Acima dos preços, acima do ESC, o Profit Chart já vai identificar, por exemplo, que é uma compra do tipo stop. Certo? Então, novamente, o Profit Chart está habilitado o stop automático, já vai identificar para você a possibilidade de encaminhamento de uma ordem do tipo stop. Se estivesse aberto o mercado e eu clicasse aqui para comprar e abrir uma posição imediatamente. Certo? E tal qual o Chart Trading, você tem botões de compra e venda no mercado, zerar e inverter. Tranquilo, pessoal? Quanto às ordens OCO? Você tem isso. Essa funcionalidade tanto em RT quanto em Pro. Roteamento, editor de estratégia de roteamento. Não tem como mostrar exatamente, mostrar efetivamente, na verdade, o recurso, porque, novamente, o mercado está fechado. Mas vocês podem estar visualizando no nosso canal de vídeos no YouTube, que eu vou botar aí no chat. Vou colocar aqui para vocês, youtube.com/nelogica. Nós temos aí vários vídeos mostrando aí como que faz o encaminhamento de ordens pelas estratégias, mas fiquem cientes que você tem as ordens ocas, ordem cancela ordem, ou stop gain loss, tanto em Profit Chart RT quanto em Profit Chart Pro. Uma coisa, o que você terá apenas no Pro, Trailing Stop e Auto Break-Even. Convido desde já até o pessoal a estar participando dos nossos treinamentos aí que vamos fazer nessa semana. Vamos abordar Trailing e Auto Break-Even. Tá, pessoal? Eu elaboro aí treinamentos semanais durante a semana com o mercado rodando, explicando como é que funciona as modalidades aí de Trailing, Auto Break-Even, o Trailing Stop, que é o stop móvel. Então vamos estar abordando isso nesta semana, essa semana agora, terça e quinta-feira, vocês vão receber os convites aí por e-mail. Caso não recebam por algum motivo, fica o convite aí, você pode estar mandando aí para mim. lchagas@nelogica.com.br, caso não tenha encaminhado ou se perdeu por algum motivo, tá? As perguntas, tá, pessoal? Vamos lá nas perguntas. Eu vi que o pessoal perguntou bastante. Tá? A questão da mudança de tempo, né? Expliquei ali como é que funciona. A questão da estratégia, Gilson, exatamente não tenho como exatamente explicar para você tudo que envolve estratégia nesse momento.
mas se você quiser pode entrar em contato, é mais fácil entrar em contato com o suporte @nelogica.com.br. Vou colocar no chat para você, porque aí explica um passo a passo a sintaxe da estratégia, que envolve uma explicação um pouco mais elaborada, né? A questão do agressor direto, Daniel, a agressão direta, o trade que a gente chama de trade direto é um trade que é efetivado por dentro da corretora, por dentro dos grandes players. Então, você não vai agredir no book. Vai aparecer para você o agressor direto, geralmente com grandes quantidades, mas são trades que são efetivados dentro das grandes aí, corporações, bancos, enfim. Certo? A questão da entrada do trade com stop gain e loss posicionados. Você tem, né, Carlos? Isso eu estava mostrando ali, né? Editor de estratégia de roteamento, você tem a possibilidade aí de criação de uma estratégia e utilizar em qualquer uma das ferramentas, Chart Trading, Superdom, caso do Price Trader, né, que é essa funcionalidade aqui, Boleta Day Trade, que é esta aqui. Você tem a possibilidade de encaminhamento aí com estratégias previamente criadas, tá? A questão do offset, tá, Adriano? Como que fica configurado para cada ativo? O que é o offset? Quando você vai definir o offset, você tem que apenas verificar se no Profit está falando de pontos ou de ticks. No editor de estratégia de roteamento, por exemplo, você vai ter em ticks. O que é tick? É a menor variação daquele mercado. Bovespa, 1 centavo. Dólar, meio ponto. Cada mercado tem a sua especificidade. Aí você tem que apenas ver o que está falando. Por exemplo, aqui, vou dar um exemplo aqui para você. Ó, offset aqui, ó. Então, no caso Petrobras, aqui está 1 centavo, certo? 2 centavos, 4 centavos. Não confunde muito para a Bovespa, né? Porque 1 centavo é um tick. Pode confundir, por exemplo, aí a gente tem que ficar um pouco atento para o mercado futuro, o caso do dólar. 1 tick, meio ponto. 2 ticks, 1 ponto. Entendeu? Então, cada ativo tem a sua especificidade. Mas não importa. Se você coloca 1 tick, vai ser 1 tick para aquele mercado. Tranquilo? A questão da retirada da confirmação, Narciso. Você faz o seguinte, você vai em ferramentas, você vai em opções, roteamento, confirmações. Aí você pode retirar todas as confirmações. Tirar aqui a confirmação de gráfico, você só deseleciona, tira a seleção. Tirar a confirmação de novas ordens, tá? Da boleta, enfim, né? Por onde que você opera. Só você tirar a seleção. Tá? Para finalizar, pessoal, quero mostrar aí para vocês o RT, tá? Só colocar por cima, de novo, aí você vai ter o Chart Trading, né? Você vai ter o Book, certo? O Book aí de preços, Book de ofertas. Tá colocando aqui Petrobras para vocês visualizarem qual a possibilidade de monitoramento, tá? No RT. No Times and Trade você vai ter todas aquelas abas que eu estava falando, né? Negócios, aba saldo. Você não terá a possibilidade de visualização do agressor. Isso nem no Times and Trades, nem no Volume at Price. O Volume at Price é o volume de negócio por preço, né? Que eu mostrando, eu acabei nem passando tanto tempo por uma questão de tempo, mas tá falando também para vocês sobre o Volume at Price, que é o volume de negócio por preço. Você tem no Profit Chart RT, mas sem o agressor. Tranquilo? Possibilidade gráfica. Todos os recursos gráficos você terá no RT, à exceção do gráfico tape reading e alguns gráficos atemporais, no caso do gráfico de pontos, por exemplo, gráfico P, né? E aí, por exemplo, vendo diretamente, você consegue verificar exatamente quais são os gráficos que têm a possibilidade. O range, e por aí vai. Aliás, até uma correção, o gráfico P você tem no RT sim, tem essa possibilidade de visualização. Mas periodicidades quebradas você tem nos dois também. Tanto o RT quanto o Pro, você consegue visualizar as periodicidades ditas quebradas, que não são as da análise técnica clássica, que não são essas aqui do menu superior. Aí você escreve, por exemplo, 10 minutos, certo?
E aí no RT, em termos operacionais, Share Trading, operações gráficas, boleta Day Trade. Esses são os grandes recursos do ProfitChat RT. Enquanto que o Pro tem esses, mais os outros aí, Superdom, Price Trader. Tranquilo, pessoal? Dúvidas, perguntas, questões? Eu vou estar colocando aqui novamente o meu contato, caso vocês fiquem com alguma dúvida. lchagas@nelogica.com.br. Suporte aí para dúvidas técnicas aí dúvidas técnicas da plataforma, suporte@nelogica.com.br. Questão de contratação, entre em contato aí com o pessoal da corretora Nova Futura ou entre em contato com o nosso setor comercial, tá? comercial@nelogica.com.br. Para contratação envia diretamente com o pessoal da Futura. Entre em contato com o atendimento, o pessoal vai atender vocês aí, passar os trâmites, né? Caso queiram dar um upgrade do produto, né? Se interessaram, gostaram da apresentação, gostaram de algum produto ou outro. Mas é interessante a gente conhecer as plataformas, conhecer os recursos, né? Para exatamente se adaptar ao perfil. Hoje nós temos aí, junto com a corretora, NewF, temos RT, temos Pro, então temos várias possibilidades de plataformas, recursos diferenciados, né? Cada uma de acordo com o perfil específico. Então você tem realmente, está bem servido, né? Em relação à plataforma, certamente aí, está muito bem servido aí para a sua análise, para o seu operacional. Certo, pessoal? Vou colocar também o nosso canal de vídeos no YouTube, youtube.com/nelogica. Tem mais vídeos, e aí, como eu falei, fica o convite também para os próximos treinamentos que nós vamos elaborar em relação a funcionalidades, né? Ficou mais alguma dúvida, alguma pergunta específica, alguma outra coisa que ficou pendente? Em relação ao mobile, Bruno, nós estamos desenvolvendo, tá? Está em processo de desenvolvimento. Isso certamente aí nos próximos períodos vai entrar como uma novidade para você, tá? Não só para você, enfim, quem se interessa por operação mobile, pode ficar tranquilo aí que está saindo aí coisa boa aí em relação à plataforma, tá? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Certo, pessoal? Quero agradecer quem participou aí, quem esteve nos prestigiando aí, nossos espectadores. Então, podem estar entrando em contato comigo com alguma dúvida, dúvidas técnicas, eu já repasso ao pessoal do suporte, eles conseguem atender vocês. De novo, contratação, pode entrar em contato com a corretora. Questão das ordens, né? Narciso, pode entrar em contato aí com a corretora, eles vão orientar melhor você, tá? Então, fico à disposição. Nos falamos aí quem vai participar dos próximos treinamentos nas próximas semanas conosco. E ficamos à disposição, tá certo? Um abraço e espero que tenham gostado da apresentação. A apresentação está sendo gravada, então vai estar disponível posteriormente se perdeu em algum ponto, se perdeu em alguma coisa específica e não conseguiu visualizar bem. Então vai estar disponível posteriormente. Vou estar disponibilizando aí para os nossos parceiros da corretora passarem para vocês também. Tá certo? Um abraço aí, até mais, tchau, tchau. Bons trades a todos.